Bem, nossa conversa agora é sobre a disciplina de análise de projetos de investimentos do curso de Gestão Empresarial do Centro Paula Souza. Está conosco o professor da disciplina, Cláudio Roberto Leandro. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Então vamos lá, como é que explica para a gente qual é a sua disciplina, qual é a importância dela? O que o aluno vai aprender com essa disciplina? Bom, a minha disciplina na área de investimentos, o principal foco é apoiar o empresário no processo decisório antes mesmo do negócio entrar em atividade. Então, quando o empresário visualiza uma oportunidade de mercado, ele precisa quantificar os recursos tangíveis e intangíveis, né, como máquinas, equipamentos, softwares, hardwares e principalmente a necessidade de capital de giro. Em função desse investimento, ele detecta essa oportunidade através de receitas, custos e despesas. Ele faz uma projeção da riqueza a ser gerada com esse negócio, com os investimentos a serem efetuados. Quer dizer, ele vai descobrir, quer dizer, vai começar o negócio dele. A tua disciplina é assim, como começar um negócio, podemos dizer assim, como planejar o início de negócio. Você falou tangíveis e intangíveis. Qual é a diferença? Os bens tangíveis, numa produção, por exemplo, são as máquinas, equipamentos, os prédios, as instalações. Tá. E os bens intangíveis, por exemplo, o software, que é o mais comum, e dependendo do tipo do negócio também, a depósito de patentes, a aquisição de uma marca também é um bem intangível. Mas software não é tangível? Já hoje você não é uma coisa que faz parte, ele não é... Ele faz parte, mas se a gente comparar com uma máquina, né? Então a máquina eu posso transportá-la, eu posso visualizá-la, tocá-la. Já o software, eu não consigo mensurá-lo ele fisicamente, né? Ele Então a está gente trata dentro como da bem máquina. intangível. Tá, entendi. Né? Então, quando você adquire um software, você adquire o direito de usá-lo, né? Você não é proprietário do software, já a máquina, eu sou proprietário dessa máquina. Então tem essa diferença no caso do software e uma Então máquina. você vê tudo que você vai precisar para fazer o negócio. Agora você calcula, aí está aí também o mercado ou não? Sim, sim. A grande contribuição da disciplina é que você possa projetar o negócio com base em estimativas. Então, eu começo a converter uma ideia de negócio em uma modelagem financeira que eu possa entender se esse caminho que eu estou visualizando para a minha empresa, ele é viável ou não. Então, tem uma parte de quantificação que eu acho que é mais tranquila, que é a parte do investimento em si, que é o dimensionamento do tipo de máquina, equipamento, a minha infraestrutura do modo geral. Sim. E a segunda parte, que é um pouco mais trabalhosa, é a estimativa da ação da empresa no mercado. Então, qual é o produto que eu coloco no mercado, o preço de venda desse produto, as quantidades, os custos envolvidos, as despesas, até que você possa obter o seu lucro. Mas aí está também aí a projeção do mercado, do tamanho do mercado, de Com quem vai estar certeza. lá comprar isso aí? Esse é um ponto que a gente tem que enfatizar, porque das disciplinas do curso de gestão empresarial, talvez essa seja que tem um caráter de maior multidisciplinaridade, porque Pois é, isso que eu estou pensando aqui, porque você vai envolver marketing, você vai sim, envolver outras disciplinas, sim, né? porque o empresário, quando ele visualiza uma oportunidade, é porque ele já identificou a sua posição no mercado, qual o produto, qual o cliente. Então, isso vem da disciplina de marketing. E a evolução dessa empresa no mercado depende da visão dele também do sistema econômico. Então, ele também precisa de uma base de economia. Tá. Quando nós entramos na parte mais de estruturação do projeto, interpretação, aí eu preciso da área de contabilidade, que são relatórios contábeis que a gente faz a projeção, estatística e matemática financeira, por exemplo. Entendi. Então, ela é uma disciplina que precisa de muito suporte das demais para que ela possa fazer essa análise de viabilidade. Porque, na verdade, você está me dando o tamanho todo do projeto, é isso? Sim, sim. Na realidade, vamos determinar como a matéria foi construída. Então, tem uma fase que é o entendimento do que é valor. Porque quando você direciona recursos para uma empresa, na expectativa de ter retorno, que é o lucro, você precisa comparar se esse lucro recupera esse investimento a uma certa taxa de retorno. Tá. Então, vamos imaginar que se o empresário quer aplicar numa bolsa de valores, ele poderia ganhar 15% ao ano. Esse empreendimento precisa retornar mais do que 15%, porque ele tem alternativas melhores com ganhos maiores. Então, essa primeira fase, o que é? Você compor o projeto de investimento e fazer uma interpretação dessa viabilidade. Depois nós entramos numa fase que é a análise da robustez do projeto, porque no primeiro momento ele pode ser viável, mas a gente analisa qual é a sensibilidade desse projeto. Por exemplo, eu visualizo um certo preço de mercado e o projeto é viável. Mas se de repente esse preço sofre uma queda de, por exemplo, 10%, ele pode ser totalmente inviável. Então, quer dizer, é um projeto viável, mas com uma alta sensibilidade.
Então, então ele pode estar sujeito a mudanças no mercado, no governo, na política econômica e tal, sei lá. De repente, vamos supor aqui, eu tenho uma fábrica de pregos, tá certo? Então, de repente, ao longo do tempo, o prego não será tão necessário, porque as coisas de madeira vai diminuir o número de coisas feitas em madeira, vamos dizer assim. Você tem que levar tudo isso em conta? Tudo isso em conta, por isso que o planejamento estratégico de marketing é importante, a visão de longo prazo. Porque os projetos dessa disciplina, eles são visualizados para o longo prazo, então entre 3 a 5 anos. Então, é importante que você trace uma visão para a empresa no mesmo período. E tem coisas mais simples, que a gente deu o exemplo do prego. O prego é feito de aço, né? O ferro, que é uma componente do aço, é uma commodity. Basta a China comprar um pouco mais do que o tradicional, eleva o preço do aço, sobe o preço da matéria-prima, reduz a rentabilidade da empresa e eu tenho interferência nesse retorno. Então, quer dizer, quando o profissional ele simula isso, né, ele começa a perceber a sensibilidade do projeto em função do seu custo, do seu preço, do volume. E se o projeto é sensível, ele tem duas alternativas. Ou ele pode esperar ou desistir do projeto, ou, que seria mais indicado, né, um modelo de gerenciamento para que aquele custo possa ser absorvido nos seus custos, né? A elevação do preço do aço, dos seus custos, ou até no caso de um preço que pode sofrer uma ação da concorrência, como é que eu protejo esse preço? Né? Como é que eu fidelizo esse cliente para que o concorrente não possa atacar? Então, a sensibilidade, ela ajuda o profissional a entender quais são as variáveis que, se sofrer alguma alteração, pode tornar o meu projeto inviável. Aí a gente falou de um exemplo muito simples, mas tem exemplos muito mais complexos. Enfim, isso é um prego, tem uma matéria-prima ou duas, uma empresa de transformação simples lá e tal. Mas se envolver um comércio, por exemplo, que tem vários produtos, né? Cada um deles pode sofrer variáveis, então isso vai ao infinito. Você tem que estar ligado em política internacional, economia internacional, é isso? Isso. Por isso a disciplina de economia é muito importante para esse profissional. Mas, se a gente olhar no contexto do sistema econômico hoje, é difícil nós compormos um projeto que não seja suscetível a esses ataques. Pois é. Né? Então, a gente também fecha a disciplina com uma visão de estratégia de flexibilização dos investimentos. Porque quando você compõe um projeto e está numa fase que eu ainda não iniciei atividade empresarial, eu tenho que contar com alguma variação. E se o nível de incerteza é muito alto, a gente tem indicações de como trabalhar com essa incerteza. Então, por exemplo, eu preciso fazer um grande investimento num determinado setor, mas o nível de incerteza é muito grande. Eu posso fazer investimentos parciais, entrar com um produto a um preço um pouco mais elevado, para ter uma demanda pequena ainda, sentir essa reação do mercado, a opinião do consumidor, e depois eu faço os investimentos à medida que a incerteza vai sendo reduzida. Como exemplo, quando a gente compra salgadinhos no supermercado, que tem lá edição limitada. Então, ali nós podemos até imaginar que a empresa não fez os investimentos numa linha de produção, porque ela não tem certeza da reação do consumidor. Então, ela fez alguma alteraçãozinha lá? Pequenos lotes, numa linha de produção com custo um pouco maior. Isso permite que ela tenha um lote, o consumidor tenha um primeiro contato com o produto e ele faz uma pesquisa na intenção de ter um retorno da opinião do cliente sobre aquele produto. Aí, reduz esse nível de incerteza e ele tem condição de fazer investimentos com mais segurança. Então, também essa é uma preocupação da disciplina em explicar como flexibilizar o investimento. Um exemplo simples também, tem a intenção de investir numa produção de leite, só pego do pecuarista, processo e entrego no varejo. De repente, como também tem um preço de mercado similar ao do ferro, né, do aço, o preço do leite cai, fica inviável o meu negócio. Então, como na fase do projeto, como que a tecnologia pode ser flexibilizada, porque quando eu decidir parar a produção de leite temporariamente, eu tenho produtos alternativos que eu posso utilizar aquela tecnologia. Então, por exemplo, um iogurte, uma manteiga, queijo. Né? Claro que não é só você pensar no produto, entra daí a sua visão de marketing, porque se eu sou reconhecido como produtor de leite, como que eu posso também colocar manteiga ou queijo no mercado? Então, tem que associar todas essas variáveis. Mas o nosso objetivo realmente é discutir, desde a estruturação do projeto, a interpretação um pouco mais estática e, num terceiro momento, a interpretação mais dinâmica.
Então, essa é a nossa proposta para essa disciplina. E é fácil? Você acha que vai ser tranquilo para o aluno absorver isso tudo à distância? Você vai trabalhar com o quê? Com casos? Como é que você vai fazer? São bastante casos, são 18 encontros, né? Nós dividimos cada encontro tentando misturar muitos os temas, né? Mas é possível, sim, absorver plenamente isso à distância. O que nós recomendamos é que o aluno tenha uma afinidade muito grande com as matérias que nós comentamos. Então, marketing é muito importante, economia é muito importante, contabilidade, matemática financeira e um pouco de estatística. Tá. São essas matérias que elas sustentam essa nossa disciplina. E a partir daí são elementos Mas quando você estiver dando essa disciplina, ele já vai ter estudado as outras disciplinas ou está paralelo ali? Todas já foram ministradas. Então tá todas, certo. né? Então fica mais tranquilo, né? Sim. Ok, professor. Boa sorte, então, no seu curso. Obrigado.